Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no Renologia hoje para bater um papo sobre o segundo dia de provas do Enem, a prova de ontem, a famigerada prova de ciências da natureza. Essa prova, ela me trouxe alguns sentimentos conflitantes e ao decorrer do vídeo eu vou conversar um pouco sobre eles, mas eu acho que fundamental é a gente explorar uma notícia, né, começar explorando uma notícia que saiu ontem na UOL, deve ter sido veiculada também em outros veículos de imprensa, mas eu vi na UOL que é uma prova, né, dizendo que foi uma prova feita com raspa de banco de questões. Ou seja, eles pegaram um restinho de banco de questões que tinha sido construído durante anos para poder compor as questões dessa prova. E isso traz para nós duas situações muito complicadas. A primeira é que essas questões não foram realmente selecionadas para fazer uma prova equilibrada. Afinal de contas, é resto. A segunda é o que será do Enem do ano que vem. Então são duas coisas que a gente precisa se perguntar, porque são dois levantamentos dentro da prova de Ciências da Natureza que devem ser levados demais em consideração. Não sei se é uma preocupação para vocês, mas é uma preocupação para mim. Por que também é uma preocupação para mim? Porque outras matérias também veiculadas, e ouvindo os meus próprios alunos, trouxeram à tona que é uma prova feita para estudantes de escolas privadas, não estudantes de escolas públicas. Ou seja, o abismo que o Enem já traz por si só, pela própria organização dele, abriu-se mais, né? Ele ficou mais largo. E é óbvio que isso deve fazer qualquer professor pensar a respeito da sua ação e pensar a respeito também daquilo que está sendo proporcionado para os alunos. Então, esse é um outro ponto que me traz aí uma reflexão. Falando da prova de biologia especificamente, já que é essa a minha área, eu particularmente não gostei da prova. Não gostei porque eu sempre fui a favor de uma biologia que tivesse conceitos, conteúdos que fossem mais aplicáveis para os alunos, que os alunos pudessem se enxergar neles. Então, quando a gente fala de genética, quando a gente fala de evolução, de fisiologia humana, quando a gente fala de citologia, de metabolismo, quando a gente fala de ecologia, a gente consegue enxergar o nosso papel dentro disso tudo, nos enxergar como agentes da biologia. Quando a gente fala de zoologia muito aplicada, de botânica muito aplicada, realmente fica uma coisa um pouco complicada, porque nós não nos enxergamos nesse processo. E eu creio que são temas... Eu tô suando muito, tá muito calor. Eu creio que são temas que ficam mais restritos mesmo a nós biólogos e não precisam ser tão explorados assim no ensino médio. Mas currículo é currículo, o currículo que se trabalha hoje envolve esses temas. Essa é uma crítica minha, né? É uma crítica, eu acho que de muita gente. Outros podem discordar e a gente é livre para poder discordar desse tipo de opinião, tá? Mas é algo que eu gosto de trazer muito nas minhas discussões sobre o currículo de biologia. E ontem também houve uma situação que para mim foi muito interessante, que me fez tomar uma decisão importante. Eu consegui a prova, era umas 7 da noite, mais ou menos, a prova amarela. E aí foi tempo de dar uma lida nessa prova e fui para o canal Parabólica, o canal do meu irmão, Pedro Renó, para poder fazer a resolução dela. Eu não tinha analisado cada uma das questões, eu não tinha feito cada uma das questões previamente e fui resolvendo basicamente junto com vocês, né, com as pessoas que acompanharam a live. Foi uma experiência muito boa de verdade. Por quê? Porque, de certa forma, se a gente pensar que a gente tem uma média um pouquinho mais de 3 minutos para resolver cada questão no Enem, e a gente tem aí uma pressão em cima da gente, que a gente tem aí uma prova que muitas vezes cobra mais resistência e técnica e organização do que o próprio conteúdo propriamente dito,
eu acabei sentindo um pouco na pele, um pouco, aquilo que os alunos sentem no seu dia a dia, sentem ao sentar naquela cadeirinha, naquela carteira escolar para fazer uma prova dessas. E aí, gente, aconteceram 4 situações que eu preciso comentar com vocês. E são 4 situações muito interessantes que eu fico pensando assim, me fizeram ter um pouco o choque de realidade e aumentar a minha empatia com os estudantes. Por que isso? Houveram 4 questões que eu errei no gabarito. Aí você fala, poxa, o professor errou, caramba, e agora? A gente não pode mais confiar no Renologia? Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu não fiz erros conceituais, eu fiz erros de interpretação de questão, no qual todos nós estamos passíveis de fazer, principalmente um aluno que está sob pressão numa prova dessas. Então foi um pouco de sentir isso. Eu até vou discutir quais foram esses 4 erros, e aí depois eu falo qual é a minha decisão frente a isso. O primeiro erro foi naquela questão que falava dos hormônios no caule da rosa, né? E eu até comentando hoje com uma amiga minha, professora de biologia também, a Renata, eu falei, caramba, eu viajei, porque eu fui para uma especificidade muito longe, muito longe. Não é que eu tenha errado o conceito, mas eu fui para uma coisa muito específica. Porque eu pensei que, quando a gente tem o caule e a gente tem os hormônios, esses hormônios são inclusive desenvolvidos no fototropismo, a gente, quando corta o ápice desse caule e tira a gema apical, a gente tem condição desses hormônios desenvolverem, né, induzirem a produção de gemas laterais. Aí eu pensei na hora, eu falei assim, tá colocando que a injeção do hormônio é embaixo, né, na parte inferior do caule, mas para mim isso é pegadinha. Eu acho que a gente tem aí que pensar na questão da ausência da gema apical, porque fizeram um pequeno corte do caule e tal, não sei o que tal. Foi aonde minha cabeça foi. É um conceito de botânica que está correto, mas é ultra específico. E aí ela virou para mim, veio aquele choque de realidade e falou assim, Thiago, você bota uma rosa que você ganha num buquê, numa batata, ela vai criar raiz, cara. Pensa nisso. Era muito simples. Eu falei, meu Deus, Jesus amado, não é real. Então eu fui longe, eu viajei. De fato, eu viajei. Fui para um conceito muito, muito, muito específico e acabei errando a questão por conta disso. A outra questão, e essa eu não vou dizer que eu errei, porque eu ainda quero ver o gabarito oficial, é aquela de histologia vegetal que tinham lá os tecidos, e a resposta que eu defini como correta era a E, e a resposta dos gabaritos não oficiais, a grande maioria dos gabaritos não oficiais é a A, né? Que falava lá dos quadrinhos, do mais e menos dos tecidos vegetais. Por que que eu cravei na E? Porque eu levei em consideração, tá, as células mortas e a lignina do Sclerenkman, que tem lógica, né? Então, foi um conceito que eu trouxe para aquela prova que não está errada, né? Para aquela questão que não está errada, mas, como eu mesmo disse na live, se alguém colocar A, se aparecer a A, eu não vou duvidar em absolutamente nada, porque afinal de contas nós tínhamos o xilema mais antigo, né? Bem representado na espécie 1, e isso também poderia trazer madeiras na condição que foi pedido no enunciado. Então, foi algo que aconteceu, eu apostei na E, e ainda quero ver se realmente não é a E, porque tem lógica, tá? E os gabaritos não oficiais trouxeram a A. Acho que essa vai ser legal esperar o resultado oficial, mas independente se for A ou se for E, eu acredito que tá correto, tá? Tá correto, não estou aqui cravando que eu estou correto em relação a essa questão, se eu não me engano era 114 na prova amarela. As outras 2 questões que eu errei, gente, foi uma coisa de aluno mesmo, e aí eu falei, caramba, eu acho que foram as que me colocaram no lugar de maior empatia.
Primeiro, obviamente, a empatia ela vem depois, tá? Primeiro eu fiquei com muita raiva de mim. Eu fiquei com muita raiva de mim. Eu fiquei muito decepcionado comigo, porque eu falei, caramba, um negócio tão na cara, por que que eu não acertei? E aí o Pedro veio e falou assim, né? O Pedro, meu irmão, veio e falou assim, porque você estava resolvendo a prova na hora, com toda a pressão de uma live, igual um aluno faz o Enem. Eu falei, putz, tá aí. Né? A primeira, né, delas, né, dessas duas questões que me deixaram com raiva inicialmente, foi a questão do coração, que eu fui direto focado na anatomia, pensando em conexão entre cavidades, e até falei dos répteis, mas falei também da ideia dos anfíbios, dos anfíbios. Mas, na verdade, a gente tinha que pensar que nós não temos as duas circulações, grande e pequena circulação, funcionando num bebê. O bebê não está respirando, ele não tem o pulmão ativo, fazendo troca gasosa. Então esses gases serão difundidos na placenta, o oxigênio ele vem da mãe, é capturado pelo pulmão da mãe, o gás carbônico é eliminado pelo pulmão da mãe, difundido tudo na placenta. Então funciona de verdade, eu tinha que pensar na fisiologia da coisa e não na anatomia. Funciona de verdade como acontece com os peixes, onde apenas sangue venoso passa pelo coração, que tem só duas cavidades, um átrio e um ventrículo, e aí existe uma circulação arterial, só que ela não é impulsionada, ela não tem o coração nela, né? Ela não passa pelo coração. Aí eu falei, putz, era só pensar nisso, pensando nessa circulação arterial como se fosse a placenta fazendo essa difusão de gases e tal. Que besteira, que besteira. Eu fiquei muito bravo na hora. Mas aí eu pensei, eu fui pela anatomia, né? E eu, assim como eu fui pela anatomia, muitos estudantes talvez devem ter ido também pela anatomia. Então, de acordo com aquilo que eles têm na prova, essa pressão, tudo, é óbvio, depois que você raciocina com o tempo, sem a pressão, fica fácil de ver. Mas na hora não. Isso foi legal para mim, foi um erro positivo. E a outra, foi até na live, teve se eu não me engano, o meu xará, Thiago Silva, que falou, olha, a resposta que você está dando de convergência adaptativa, ela não cabe aqui. Eu falei, poxa, para mim é convergência adaptativa. Então, Thiago Silva, se você estiver assistindo esse vídeo, você estava certo, tá? E a gente admite isso com muita facilidade. Por quê? Porque a gente estava falando de mimetismo, a gente não estava falando de outra... Era mimetismo, e o fato de falar de mimetismo trazia aí que não é bem uma característica, é mais uma estratégia, e eu não levei isso em consideração. Estava no enunciado, mas a pressa da leitura, a ideia de você estar com a pressão para responder, te faz falhar na interpretação e elencar uma palavra tão importantezinha, tão fundamental, para a gente poder raciocinar e ter um raciocínio sobre a questão. Né? E a alternativa também era eu inclusive discuti na live, eu falei, não gente, mas a pressão ela é consequência, né, da evolução, não tá me fazendo sentido. E de fato, quando a gente pensa no mimetismo, quando a gente pensa naquilo que a gente está discutindo, faz mais sentido. E aí eu falei, caramba, olha só, eu fui para uma coisa diferente da questão que eu falei da rosa, eu fui para uma questão mais simples, pensando, não, aqui ó, são características iguais que não tem, na verdade, um ponto para a gente poder enxergar num cladograma. Tudo bem, acontece, né? Como eu falei para vocês, o professor ele não é o Deus do saber, ele não sabe tudo, e ele resolvendo questões, e aí eu acho que é o mais importante, porque não era uma questão de não saber, é uma questão de estar resolvendo questões, eu sou passível às interpretações que eu mesmo faço dessas questões, e aí não é uma questão de conceito, é uma questão de interpretação ao ler a questão e ao estar vivendo aquele momento. E aí nessa história veio a coisa que me deu um insight, eu falei, caramba, tá aí, né? Eu precisei passar por isso para poder compreender um pouco melhor daquilo que eu falo muito, que é a questão de como funciona uma prova do Enem, como funciona uma prova de vestibular. Aí eu achei muito interessante essa ideia. E a partir do ano que vem, a partir de 2022, eu prestarei
todas as edições do Enem. Estarei lá com os alunos, sentado na cadeirinha, bonitinho, recebendo a prova, guardando o celular no saquinho, botando embaixo da cadeira, levando a aguinha, a barrinha de cereal. Vou passar pela mesma pressão, quer dizer, não chega a ser a mesma, né? Porque, afinal de contas, eu já passei pela universidade, eu já consegui minha vaga, eu tenho uma carreira, é diferente. Mas vou passar pela pressão do dia da prova, a pressão que o ambiente traz. Vou passar pela questão da administração de tempo, pela questão do gabarito, que isso realmente faz muito tempo que eu não passo. Faz muito tempo que eu não passo. E a experiência de ontem me trouxe muito essa vivência, a necessidade dessa vivência. Então, ano que vem estaremos juntos, não só estudando para o Enem aqui no canal Renologia, como prestando o Enem presencialmente no dia da prova, primeiro e segundo dia, tá? Até porque ano que vem eu tenho a intenção de entrar na faculdade de História, até estava conversando isso com o Pedro, meu irmão, e vai ser interessante também fazer o Enem estudando História, tá? Vai ser algo que eu vou também trazer aí para minhas experiências, tá bom? Bem, é isso, uma análise breve da prova do Enem, e para a gente poder discutir, abrir essa discussão. Quero saber muito o que vocês acham, então fiquem à vontade de dar aqui a sua opinião também, aqui nos comentários, vai só engrandecer essa discussão. Eu vou ficando por aqui, meu grande beijo para todas e a todas. Só para não perder o ritual padrão, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like, tá bom? Um beijão para todo mundo e até a próxima.